Glória ao Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. O evangelho de hoje está em Mateus 13, de 1 a 9. Senhor, purificai o coração e os lábios, que eu anuncie dignamente a vossa santa palavra. Naquele tempo, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Numerosas multidões se reuniram em volta dele, por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto as multidões ficavam do lado de fora, de pé na praia, e Jesus falou para eles muitas coisas com parábola. E o semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os passarinhos foram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Porém, o sol saiu, queimou as plantas, e elas secaram, porque não tinha raiz. Outras sementes caíram no meio do espinho, e os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e renderam 100, 60 e 30 frutos por um. Quem tem ouvido, ouça. Palavra da salvação. Meus irmãos e irmãs, esse evangelho de hoje é uma comparação, parábola. Parábola quer dizer comparação. Jesus fez comparações, de pessoas com coisas da terra. Jesus aqui compara a semente, que é a palavra. A semente é a palavra que é semeada sobre as pessoas, assim como o agricultor semeia a semente na terra e ela dá frutos, e às vezes não dá, porque pode não ter chuva, pode acontecer qualquer coisa, e a semente não brota, não dá fruto. Outras dá. E Jesus comparou, assim também é a palavra de Deus, é essa semente que é semeada no meio do povo. Uns acolhem com caridade e vai em frente, cresce e dá frutos. Outros acolhem também, mas logo desiste, porque não tem raiz, não tem força para prosseguir, para carregar a cruz, para passar por sofrimento e não desistir. Essa parábola é muito interessante. Outros recebem, se alegra e começa aquele fogo de palha correndo atrás de Jesus, mas de repente vem uma tribulaçãozinha qualquer, às vezes uma incompreensão,
daqueles que estão lá do lado da igreja, está lá dentro, e logo desiste também. Outros recebem com fervor, aqueles que é mais fervoroso, aqueles que tem mais sabedoria com as coisas de Deus, aquele que tem fé verdadeiramente, quando recebe a palavra de Deus, que é essa semente, ele cresce, ele vai em frente, mesmo diante das tribulações, ele não desiste. E essa semente brota, dá muitos frutos por um, como diz aqui, 30 por um, 40 por um, 50. Porque esse cristão, ele entendeu muito bem que pregar o Evangelho não é fácil. Pregar o Evangelho precisa ter coragem, sabedoria e discernimento para não desistir, porque as incompreensões com certeza vai chegar. E quantas pessoas que começam às vezes num movimento na igreja, daqui a pouco desiste porque se desentendeu com aquele outro que está lá, aconteceu qualquer coisa, como quem o próprio Jesus tivesse culpa disso, né? Não é Jesus que é culpado. O culpado é os pecadores, somos nós que estamos lá no meio da Assembleia. Aí é a semente fraca, semente que foi sufocada pelos espinhos, não entendeu nada, não brotou, não deu certo. E aí desiste de tudo. E perde até a salvação porque não teve coragem de enfrentar a cruz do dia a dia. A palavra de Deus mesmo diz, se você quer pregar, se dispõe a pregar o Evangelho, se prepare para a aprovação. A aprovação virá, não tem jeito. E hoje em dia, meus irmãos, tem aqueles que recebem a semente, cresce um pouquinho, criança, principalmente, vai para a catequese, começa a se engajar, aprende tudo, mas infelizmente bota um celular na mão e ali a tecnologia avançada do inimigo hoje tira tudo. Tira tudo. Você vê hoje essa juventude que fez catequese aí, a situação, como é que tá, né? Desculpa. Você não vê essa juventude engajada na igreja. Numa turma toda, às vezes engaja 1, 2. E assim mesmo é aquela coisa sem graça, sem unção. Não consegue converter o coração mais. É sufocado pela tecnologia, pelas coisas deste mundo, pelo celular hoje principalmente. Esse falso Deus na mão de cada um. Como está triste esse mundo, meu Deus. Esse mundo está difícil. Mas esta geração vai se salvar. Tem horas que eu fico pensando, como que pode salvar esta geração? Como é que vai ser a salvação? Porque essa praga chamada celular, na mão das crianças, na mão do jovem, do adolescente, vendo tudo que não presta. Você dá uma catequese para uma criança e aquilo ali entra por um ouvido e sai pelo outro. Não resolve nada, não adianta mais nada. O Deus falso que está na mão dele já prega diretamente para ele uma catequese bem diferente, bem falsa, e tira tudo que você ensinou naquela catequese. Infelizmente é assim que está acontecendo.
Então você vê que esse mundo moderno, nenhum catequista consegue preparar um grupo de jovens para engajar na igreja, para trabalhar no evangelho. Dificilmente você consegue. Prepara-se para crisma, se crisma e vai embora. Não fica um. Tem até uma piadinha de um bispo disse pro padre que a igreja dele estava cheia de rato, não sabia o que fazia. Aí o padre disse pro bispo, pro senhor bispo, crisma tudo. Crisma os ratos que ele vai tudo embora. Fica um. E é verdade. As pessoas se crisma, o grupo todo de jovens desaparece da igreja. Ninguém vê um na igreja engajado em nada. Não consegue mais. É muito difícil. Porque é aquela semente que brotou dentro dos espinhos. Depois foi sufocada pelos espinhos. Esses espinhos é o celular na mão de cada um desses jovens hoje. Criança, velho também, tá tudo acabado, destruído, essas coisas. O que aprendeu quando era novo já esqueceu. Que essa praga chamada celular tira tudo. Até dos velhos. Se vacilar, tira tudo. E a gente vê assim, por esse lado, que está muito difícil de se dar uma catequese a um jovem, a uma criança hoje. Muito difícil. Então o inimigo agora ele está muito preocupado com a perdição de todo mundo, enquanto Deus está preocupado com a salvação. O inimigo se preocupa em perdição, com perder tudo, botar tudo para escanteio. E ele trabalha, viu? Ele usa as ferramentas certas para destruir. E nós estamos vivendo nesse tempo de sufoco, muito difícil. A gente não vê conversões acontecer nas nossas comunidades, nem vê nada. Só aquela coisa, aquela tradição. Vamos para a missa, porque todo mundo vai. Tem que ir, mas conversão ninguém vê. Pessoas mudar de vida. Está muito difícil, está tudo sufocado mesmo. Nós estamos num tempo muito difícil hoje, está muito difícil. A igreja moderna, ela não consegue mais salvar almas. Está complicado. A gente tem que abrir os olhos para essa realidade e viver a verdade através da Bíblia, do catecismo da nossa igreja. Porque hoje a gente vê até os pregadores aí, autoridades pregando. Você olha assim, você não vê uma pregação que liberte a pessoa do pecado. É aquela fala artificial, arrodeando o pé da serra. E por aí fica. Ninguém vê muita... Tem alguns que ainda pregam bonito. Tem uns que conseguem resgatar mesmo o pecador do pecado. Ainda existe muitos. Padres bons, que nem Frei Gilson, por exemplo. Padre José Augusto da Canção Nova. Paulo Ricardo. Padre Rogers. Tem esse pessoal. Verlan. Tem esse pessoal bom aí que tem coragem de falar, mas é pouca gente, viu? Pouca gente. Você não vê quase pregação assim de resgate mesmo, de libertação. É poucos que têm coragem de falar. E a gente percebe que está sendo tudo sufocado, a palavra de Deus hoje. Porque esses homens que estão com o poder na mão são autoridades. Estão tudo omisso, calado, acovardado. E a gente
tem que rezar por esse povo de Deus, para que abra o bico, não continue com o bico fechado, porque Deus colocou ele nessa posição para isso, para resgatar aqueles que estão nas trevas, para catequizar aqueles que precisam de catequese e trazer para o seio da igreja, para Deus. Que Deus nos dê sabedoria, que o Espírito Santo ilumine a mente de cada um para trilhar pelo caminho da verdade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre louvado nossa Mãe Maria Santíssima.